São pontos de partida para a análise agora com o Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, especialista em operações militares, e também Alexandre Malhado, jornalista da revista Sábado. Bom dia a ambos, bem-vindos. Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, um primeiro olhar sobre este discurso, com todos estes pedidos à União Europeia. Esta narrativa não é nova. Digamos, traz um misto de amargo e doce. Tem, por um lado, acentuar o discurso da necessidade da aprovação deste reforço dos 90 mil milhões de euros já aprovados no Conselho. Falta a ratificação do Parlamento, mas conta com, digamos, a oposição da Hungria e da Eslováquia. Esta é a parte, digamos, amarga, porque vai exigir ao Parlamento e à Comissária da Defesa, a Sra. Kallas, uma imaginação para ultrapassar este bloqueio da Hungria e da Eslováquia. Porquê que existe este bloqueio? Nós temos que olhar para a posição geoestratégica, quer da Eslováquia, quer da Hungria. Ambas têm fronteira comum entre si e fronteiras com a Ucrânia. E elas têm o conhecimento profundo ao longo de décadas do que se passava na Ucrânia. Na Ucrânia pré-invasão. Se formos a ver... E há também a questão do petróleo. Exato, e a questão do petróleo, que já tem uma solução pela Croácia, e mesmo assim mantém-se inabalável a posição com o abastecimento do petróleo russo. Mas há aqui uma questão, que é inquéritos feitos sobre a opinião pública na Hungria não têm nada o apoio da população húngara a este apoio à Ucrânia. E o próprio partido do governo, mesmo com este posicionamento, está em impacto técnico com a oposição. Portanto, não sofre, digamos assim, muito com esta oposição à consequência deste empréstimo. Portanto, nós temos que ver isto sob uma forma global e entender. Agora, é natural que para Zelensky e para todos os membros da União Europeia é frustrante ter dois elementos a bloquear esta preciosa muitas vezes apelidados de cavalos de Troia da Rússia. Alexandre Malhado, também a tua análise sobre este discurso, numa altura em que a Europa de facto tenta mostrar apoio e solidez, unanimidade, não consegue. Sim, eu concordo com o Tenente-Coronel que efetivamente é agridoce, porque os pedidos de Zelensky nós não conseguimos garantir que podemos concretizá-los. Por um lado, a vontade da Ucrânia se juntar à União Europeia sempre foi uma vontade desde o início da guerra, que sempre quis. Contudo, é difícil. Nesta parte já seria uma vitória nas negociações não ceder território ucraniano à Rússia. E, portanto, chegar ao ponto de a Ucrânia de juntar-se à União Europeia, sendo visto a Rússia como um tampão entre a NATO e a Rússia, portanto, seria muito difícil Zelensky conseguir juntar-se à União Europeia. Por outro lado, este apoio de 90 mil milhões é um bocado complicado também, porque temos dois Estados-membros a bloquear esse apoio. É preciso unanimidade dos 27 Estados-membros. António Costa terá feito um esforço para tentar convencer António Orbán a aceitar e alinhar com os outros Estados-membros. É por isso que o perfil de António Costa era muito bem visto para ser escolhido como Presidente do Conselho Europeu, maioritariamente porque é agregador e construtor de pontos, sempre se deu bem com o Grupo Visegrado também e alguns desses elementos, mas mostra claramente, portanto, esse bloqueio também mostra, além de toda a estrutura geopolítica que existe na Europa, mostra sobretudo que esta guerra na Ucrânia também é uma guerra que está às nossas portas politicamente.
E cada vez que expõe as divisões também no bloco comunitário. Cada vez que um eleitor europeu vai às urnas e escolhe o seu país, e escolhe o seu governante, está também a escolher o posicionamento que o seu país terá neste tipo de apoios. Neste caso, por exemplo, a Hungria está inserida no grupo europeu dos Patriots for Europe, que tem constantemente estado ao lado da causa russa e, como a Eduarda disse bem, visto como um cavalo de Troia. E, portanto, o que eu quero dizer com isto isto só mostra não só a fragilidade com que o bloco europeu poderá estar a médio prazo, caso comecemos todos a eleger países do Patriots for Europe nas eleições europeias, como também mostra que, se calhar, e aqui podemos discutir se é preciso repensar a unanimidade no momento da escolha. Que é algo que já tem sido também debatido, porque há muitos bloqueios. Tenente Coronel João Paulo Alvelos, na verdade, ouvíamos Zelensky nesta fase final colocar aqui, se podemos usar a expressão, o dedo na ferida. Ele pressiona para que haja uma data concreta em relação à adesão à União Europeia. Ouvimos há dias alguns líderes a referirem que as coisas podem não ser simples e levarem o seu tempo. A verdade é que passaram 4 anos desde o início da guerra e ainda não há uma data concreta. Acredita que poderá acontecer apenas no final, quando houver um cessar-fogo, uma entrada da Ucrânia no organismo europeu? Entrar a Ucrânia na União Europeia em pleno estado de guerra é um precedente gravíssimo e pode iniciar, digamos aqui, um precedente que é trazer a guerra para dentro do seio da União Europeia. Porque... Mais do que já está. É isso. Mas não, é que agora há compromissos, se isso tal acontecer. Existirá compromissos de conciliação de vontades dos países membros para um país que está a ser afetado pela guerra. Nós o que estamos a assistir é apoio, digamos, logístico, humanitário, de defesa, etc. Estes 90 mil milhões de euros são exatamente para a aquisição exclusiva de material de guerra, que depois já começou a fazer, digamos, discussão sobre se esse material de guerra é produzido por países da União, se é adquirido pelo estrangeiro. Os alemães, que têm uma indústria de defesa, que é o país da Europa com maior capacidade de indústria de defesa, eles próprios que podiam beneficiar, digamos, desta decisão, produção interna, são eles que dizem não, vamos adquirir já material já constituído, produzido na Coreia do Sul, no Japão, para ser entregue de imediato à Ucrânia. São eles que defendem. Já há países, nomeadamente os franceses, que dizem não, vamos produzir nós, porque só que produzir precisa de projetos, instalação de fábricas, produção em contínuo, são processos que demoram 3 anos. Claro. E isto é impensável. Por outro lado, esta guerra tem motivado, digamos, a aceleração no domínio da investigação. A parceria entre a Alemanha e o Reino Unido fez já um protótipo que foi ensaiado no último dia 3 de fevereiro com muito sucesso, um míssil hipersónico europeu que teve um êxito muito bom para a fase em que está a ser desenvolvido, foi ter uma distância de 300 km a uma velocidade de 7.400 km/h. Portanto, igualzinho ao ritmo da coisa. Portanto, é por um bocadinho mais combustível para ir mais longe. Mas em 2029 já se prevê a produção em série desta capacidade. E quando se fala desta capacidade, vai-se falar num corpo, dinâmico da dinamização da utilização de armas nucleares que vai transformar a Europa como uma potência nuclear. E aí já começa a dissuasão sobre a Rússia a funcionar. É isso que nós estamos a precisar mesmo. Mais do que as sanções. Alexandre Malhado, sim, ia-te perguntar-te se a Europa
Fez tudo bem ao longo destes 4 anos. Vimos aqui a renovação das promessas de apoio à Ucrânia. Não esquecer que há dias também ouvimos Zelensky a ser crítico da União Europeia. Enfim, qual é a tua perspectiva? Essa é uma pergunta muito difícil, porque se fez tudo bem, não sei. Uma coisa eu sei, é que a guerra da Ucrânia acelerou a guerra da Ucrânia, a eleição de Donald Trump, toda a transição e transformação geopolítica num mundo multipolar em que nós não percebemos se os Estados Unidos são aliados ou não. A China afirma-se cada vez mais uma potência a escala global. A Rússia entra numa guerra híbrida, porque é claramente uma guerra híbrida, com a União Europeia, uma guerra de desinformação em que se mete também em que se mete a inteligência de vários países da Europa já identificou elementos russos a intrometer-se em eleições em vários países europeus e, portanto, o que está a acontecer é a União Europeia a aprender a ser mais autónoma. E eu concordo que, efetivamente, a União Europeia tem de ganhar autonomia de um ponto de vista militar, sem dúvida, até porque ainda ontem a Zelensky à BBC disse que a Terceira Guerra Mundial já começou. Efetivamente a Ucrânia já está em guerra. Não diria Ele até falou da duração, não é? Falou da comparação com a Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida. Se nós olharmos para o facto de isto ser uma guerra híbrida, sim, de certa maneira a Terceira Guerra Mundial já começou na medida em que... Ele referia-se também às intenções de Putin, que não são apenas essa que é a questão. Donbass e há várias questões. Tudo isto é muito complicado. E porquê é que eu digo que é complicado? Porque e se acontecer a Rússia efetivamente invadir um Estado de NATO? O que é que vai fazer a NATO? Vai fazer um appeasement falhado, como se fosse assim o Chamberlain na década de 30 e vai ignorar e vai mostrar uma Europa fraca? Ou vai atacar e efetivamente entramos num conflito? Isto é muito complicado porque, como nós já vimos, e eu sinto que esta guerra da Ucrânia é um pouco um balão, um laboratório militar, tal como a Guerra Civil Espanhola foi em 1936. Um balão militar para o que pode ser uma eventual Terceira Guerra Mundial. Nós, na Primeira Guerra Mundial, trocámos baionetas por armas de fogo e gás mostarda, não é? Nós, na Segunda Guerra Mundial, começámos a ter ataques aéreos. O que é que será uma Terceira Guerra Mundial com aquilo que nós já vimos acontecer aqui com a guerra da Ucrânia? O desenvolvimento de tecnologia de drones, a inteligência artificial, ciberataques. E tudo isto é muito complexo. Portanto, a Eduarda pergunta-me se a Europa fez tudo bem. O que eu acho é que, não consigo responder, mas consigo dizer que a Europa, com esta guerra ucraniana e com o que está a acontecer no mundo, pelo menos acordou e percebeu que tem que se autonomizar. Percebeu isso e houve uma evolução, mas João Paulo Alvelos, na verdade, houve também diferenças de posicionamento em termos daquilo que foi a União Europeia. Houve uma maior consistência naquilo que foram os pacotes de sanções. Pergunto-lhe se não deveria a Europa também ter arriscado mais logo de início. Vemos que a economia russa começa a sentir os efeitos das sanções. Vamos no pacote número 20, cada vez há mais empresas, entidades sinalizadas por estas sanções. Faltou alguma coragem no início? A Europa não percebeu o que se estava a passar? Ou fez bem em não arriscar, em não jogar os trunfos todos logo de início? A Europa demonstrou uma falta de coragem profunda, nomeadamente quando foi preciso a decisão para tomar conta dos ativos russos espalhados, não grande parte na Bélgica, mas espalhados pelo resto do mundo. Isso sim é que era pôr o dedo na ferida e espremer até fazer doer. Aí é que era, digamos, preciso coragem e não houve. Não houve. Criou-se mais um mecanismo de sanções, neste caso agora sanções a países terceiros que apoiem as atividades russas, nomeadamente em termos financeiros, nas bolsas, etc. Mas o essencial não se conseguiu. Este pacote de 90 mil milhões de euros é a substituição da coragem de mexer nos ativos que são na ordem do mesmo valor. Então há aqui uma proposta que é, vamos fazer um empréstimo... E também tem a ver com o facto dos Estados Unidos terem cortado com o apoio vamos fazer um empréstimo comunitário de 90 mil milhões e quando, enfim, terminar e a vitória se instalar,
vamos então pegar nos ativos para a reconstrução e para o pagamento do empréstimo. Portanto, ficou aqui uma utilização indireta desses ativos, mas é preciso ganhar a guerra para ter, digamos, esse objetivo cumprido. Esta guerra, desde 2024, pode-se designar que é uma guerra de atritos, porque desde 2024 não há movimentos de conquistas, ora se avança, ora se retrai. É, digamos assim, como o Alexandre referiu, e bem, uma guerra idêntica, acho que já aconteceram, às inovações que cada uma trouxe. Esta trouxe a utilização dos drones, que eram, enfim, uma inovação que foi inteligentemente iniciada pelos próprios ucranianos e que hoje já está a ser desenvolvida por todos os países. Há doutoramentos na utilização autónoma de drones, quer para efeitos de guerra, quer para efeitos humanitários, portanto, há uma grande evolução. E muitas inovações virão. Já em outubro, na OPEX, em Santa Margarida, vai-se realizar, no âmbito da NATO, uma apresentação de novas tecnologias de guerra. Portanto, e isto apoiado pela Eurodefense, pelo programa SAFE. Portanto, em Portugal vamos ter já um balão de ensaio para as novas tecnologias de guerra já no segundo semestre.